Estranha decisão do PT, beneficiando o crime organizado, ganha mais um capítulo. Senador luta pelo voto auditável antes de 2026. Faz-se necessário para conquistar a confiança da população brasileira. Eu resumo isso com o voto auditável. Se houver algum sistema, como existe na Índia, como existe no Paraguai, como existe na Venezuela e outros países, que acople a urna eletrônica. Ninguém está revogando a urna eletrônica. Doutor Rafael. A auditoria do voto testemunha, por favor. É mencionada pela Polícia Federal e reforçada por mim. Tá bem. Testemunha, por favor, responda especificamente as questões feitas pelo doutor Rafael. Por favor, doutor Rafael. E Trump processa Moraes para poder bater o martelo das sanções. Os conservadores mais estudados vêm alertando há anos. Não há espírito democrático dentro do PT. Em 2020, Olavo de Carvalho foi duramente criticado por uma postagem onde afirmou: democracia o caralho. O Brasil é uma ditadura comunista, com um presidente direitista de fachada. Bolsonaro tentou jogar nas 4 linhas, mas o STF puxou suas cordas diversas vezes. Olavo morreria em janeiro de 2022, mas naquele mesmo mês ainda deixaria uma última análise. Trata-se de um diagnóstico sombrio sobre o verdadeiro jogo de forças por trás da aparência democrática do Brasil. O respeito idolátrico às instituições, aliado ao desrespeito pelos seres humanos, é a definição mesma da ditadura. No Brasil, é o que chamam de democracia, entre aspas. Seria ingenuidade da mídia esperar resultados diferentes de um governo cujos laços com o bloco soviético são tão evidentes. E o que esperavam de uma corte com poderes praticamente ilimitados e alinhamento ideológico com o PT? Na corrida eleitoral de 2022, tudo estava claro, mas a mídia se fez de cega por pura birra. Agora, a Folha de São Paulo publicou: Itamaraty atuou para que facções não fossem enquadradas como terroristas em acordo internacional de segurança. Brasil, Paraguai e Argentina ratificaram um tratado sem trechos que citavam essas atividades criminosas. Parece que o Brasil não pode ofender os sentimentos delicados do Comando Vermelho e do PCC. Afinal, sugerir que há convergências entre facções criminosas e terrorismo seria um traje diplomático imperdoável. Melhor mesmo é apagar qualquer referência a essa realidade incômoda. Vai que alguém no Comando Vermelho e PCC se ofende por ser confundido com um terrorista, enquanto exerce controle de território, impõe leis próprias e executa pessoas em plena via pública, em um verdadeiro estado paralelo. Segundo a Folha, o governo Lula fez questão de apagar, de forma deliberada, qualquer menção ao terrorismo no texto proposto pelos países parceiros. O Itamaraty, como sempre, garantindo que o Brasil continue sendo respeitado no mundo criminoso. Bom, em 2022, foi negado ao povo brasileiro mencionar qualquer ligação do PCC ao PT. Mas como confiar em um partido que recebe apoio de facções criminosas? E isso é um fato bem documentado, mas o PT quer ver na cadeia qualquer um que alegue isso. Os conservadores avisaram. Há anos alertam que o PT nunca teve compromisso real com a democracia, apenas com o poder. O partido que elogia ditaduras, ataca instituições independentes e se incomoda com a liberdade de expressão já dava sinais claros de autoritarismo. Agora, com silêncio sobre o crime organizado e tentativas de controlar o debate público, fica cada vez mais difícil fingir que era exagero. Enquanto estavam perseguindo conservadores, a mídia aplaudia e ainda se esforçava em chamar os alertas dos conservadores de conspiracionistas.
Agora, podendo ser tarde demais, estão chorando nas redes sociais. É uma visão trágica, como aquela descrita no dilúvio. A Polícia Civil de São Paulo, por meio do Departamento Estadual de Investigações Criminais, abriu uma investigação contra o jornalista Luiz Vassalo, do site Metrópolis. O motivo? Ele publicou reportagens que expõem o patrimônio do delegado Fábio Pinheiro Lopes, ex-chefe do próprio departamento. A reportagem foi divulgada em março deste ano e revela que o delegado blindou cerca de 10 milhões de reais em bens após ser citado na delação de Vinícius Gritzbett, um delator que acabou sendo assassinado pelo PCC no aeroporto de Guarulhos. Ou seja, em vez de investigar as denúncias feitas pelo jornalista, o alvo da apuração agora é quem as revelou. Bom, dá para falar em coincidência? Creio que não. Ainda mais diante do grande poder do PCC. Mas esse caso é apenas a ponta de um iceberg político, de um possível narco-estado. Daniela Lima, na Globo News, trabalhou com a hipótese de retaliação do STF após a saída da deputada Carla Zambelli. Ela também mentiu ao afirmar que a Interpol colocou Carla Zambelli em sua lista. O que foi aceito, na verdade, foi a análise e não a inclusão do nome. Diante do quadro brasileiro, o governo americano dificilmente aceitará o pedido. E eu fiz questão de deixar bem claro que não se trata de fuga. Não é fuga, é exílio. Só seria considerado fuga se outros países reconhecessem o suposto crime. Fuga implica que a pessoa está escapando da justiça legítima. Exílio aponta que a pessoa saiu do país por perseguição política ou risco à liberdade. Bom, e falando em risco, o advogado constitucionalista André Marsiglia apontou os riscos para a nossa democracia. Ou seja, depois de punir familiares da Zambelli, agora também punirão todos os parlamentares, em razão de fatos a ela relacionados. Não há mais investigações, processos ou condutas individualizadas para o STF. Por consequência, não há mais direito. Jornalistas estão preocupados com essa nova linha da história, onde xingar políticos virou crime. Uma das deputadas mais caluniadas no Brasil, Júlia Zanato, afirmou: "Curioso, quando me chamam de qualquer coisa, nazista e etc., a justiça diz que não tenho direito de me ofender porque sou pessoa pública, e pessoa pública estão sujeitas a críticas. Mas para o Lula, não vale?" Bom, lembrando que Monark foi condenado por chamar Dino de gordola, sendo que gordola nem tem uma definição no dicionário. Bom, a coisa está tão feia que os advogados estão orientando as pessoas a terem um segundo passaporte para comentarem sobre política na internet. E até o Estadão já fala em salve-se quem puder. Lembrando que o Estadão faz parte do grupo que se salva depois que o Titanic afunda. Mas muitos brasileiros não terão um bote. E não podemos negar que foram eles os responsáveis por colocar o Titanic na rota do iceberg. Mas será que há esperanças? Bom, alguns parlamentares ainda lutam no fronte. O senador Esperidião Amin está buscando pautar o voto auditável para defender o direito do eleitor de ter segurança no processo. Ele afirma que é necessário garantir que cada voto seja conferido, verificado e respeitado. E esse assunto está sendo atualizado por mim precisamente porque daqui a 2 semanas, um pouco menos, 12 dias, nós teremos a votação de um projeto de lei complementar, o 112, que versa sobre o Código Eleitoral. E uma das emendas que eu defendo, e apresentei já há bastante tempo, é exatamente sobre o voto auditável, que o que a Polícia Federal, nesse relatório que é datado de 2 de outubro
de 2018 fala em voto impresso para fins de auditoria. Eu uso a expressão voto auditável. E eu vou defender essa tese e estou me atualizando. E tenho até disponível exatamente o item 14, é o último item do relatório da Polícia Federal. É um longo parágrafo, consta do texto da Polícia Federal o seguinte: para que haja a maior confiança da sociedade brasileira, faz-se necessário a impressão do voto para fins de auditoria. Eu não chego a isto. Se houver algum sistema, como existe na Índia, como existe no Paraguai, como existe na Venezuela e outros países, que acople a urna eletrônica. Ninguém está revogando a urna eletrônica. Doutor Rafael. A auditoria do voto testemunha, por favor. É mencionada pela Polícia Federal e reforçada por mim. Tá bem. Testemunha, por favor, responda especificamente as questões feitas pelo doutor Rafael. Por favor, doutor Rafael. Eu posso complementar, se eu considerar necessário, eu me reservo o direito de complementar. Rafael, é o que eu estou fazendo. Senador, em relação ao relatório da Polícia Federal, esse relatório previa recomendações? Sim, a 14ª recomendação é esta. Repito, é um documento da Polícia Federal datado de 2 de outubro. Eu posso acessar ele aqui agora, porque eu estou lidando com isso. E a 14ª recomendação, creio que é um parágrafo de umas 8 ou 9 linhas, portanto eu resumi, insiste nisso. Faz-se necessário para conquistar a confiança da população brasileira a impressão do voto. Eu não digo isso, é o relatório da Polícia Federal que diz. Para fins de auditoria. Eu resumo isso com o voto auditável. Bom, mas para que isso ocorra, é necessário que haja pressão. Dentro do país, ou seja, dentro do Brasil, essa pressão foi enfraquecida pelo STF. Mas fora, a coisa muda de figura. Trump acionou a justiça americana para responsabilizar Moraes por censura. A ação foi apresentada pela plataforma Rumble e pela Trump Media. Na acusação, com 62 páginas, é apontado que o ministro do STF violou a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. O cerne da ação refere-se às ordens secretas de censura extraterritorial impostas a usuários e plataformas sediadas nos Estados Unidos. É anexado na ação 6 petições. 1. Que declare as ordens de Moraes inviáveis nos Estados Unidos, por violarem a primeira emenda e leis locais, como a Lei de Decência nas Comunicações. 2. Que conceda uma liminar para impedir a aplicação dessas ordens em território americano. 3. Que proíba Moraes de acionar terceiros, como a Apple e a Google, para remover o aplicativo Rumble de suas lojas nos Estados Unidos. 4. Que conceda indenizações por danos comerciais, reputacionais e a liberdade de expressão. 5. Que reconheça a responsabilidade pessoal do ministro pelas supostas violações e que conceda qualquer outra reparação que o tribunal considere adequada. Bom, se os 5 pontos forem aceitos pela justiça americana, as sanções avançarão, pois haverá agora um fato reconhecido pela justiça americana. Bom, e com isso, Trump não precisará esperar o relatório da OEA. Além disso, isso dará mais poder político para que Trump possa agir contra autoridades brasileiras. Talvez ainda há tempo e força para erguer um Brasil mais justo, livre e verdadeiro. Mas a última pedra, como sempre, caberá ao povo brasileiro.